Leiliane, tudo bom? Bom, desculpa a demora, ontem foi um dia bem cheio, porque teve função no terreiro. Isso aqui não é tentativa de suicídio, tá? É curiação mesmo, segurando os galos. Teve um bem rebelde que me atacou bem muito. Mas tô bem, tá doendo não. Tem uma boa resistência à dor, tô com medo de inflamar. Eu demorei um pouco, né, junto com as leituras. E isso tá me deixando bem cansada hoje, mas vamos lá. Leitura sobre vida amorosa, de Leiliane. Que essa leitura traga a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Desculpa, Leiliane, não é Lei não. Que a gente possa se conectar na melhor energia possível. Que veja com clareza o que está acontecendo na vida amorosa dela, quais as energias que estão emanando na direção dela, o que ela precisa saber para esse relacionamento, quais essas energias que ela está interessada. Que assim seja e assim sempre será, graças a Deus. Hoje eu escolhi o tarô dos pandas, tá? Eu tô muito conectada a esse deck, então tô escolhendo ele para as leituras porque está fluindo muito bem. Então tô usando mais ele do que os outros, tá? Vamos lá. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca bela, foi a cigana quem me deu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. O que eu tenho é da cigana, o que é dela não é meu. Optcha, por cigano, optcha. Fogo, água e ar. Ok, vamos ver, meu bem, para acalmar teu coração, o que a gente tem hoje. Você viu que na terceira pergunta uma carta pulou e eu aceitei, tá? Ela virou junto, eu aceitei. Vamos lá. Para algumas perguntas eu tiro normalmente 3 cartas, com exceção essa do sentimento, eu tiro sempre 4 cartas. Porque eu vejo, gosto de ver o que estão em uns campos aí. Você vai ver na outra, né? Ou seja, eu meio que englobo a leitura dentro dessa, uma parte do Templo de Afrodite, uma adaptação que eu acho mais importante do que o Templo de Afrodite em si. Eu acho que ele deixa a desejar algumas coisas. Vamos ver, a gente sai com sua vida amorosa em geral, tá? A gente tem o Imperador, o 8 de ouro, Pagem de varinhas, 3 de espadas, 7 de ouros, 4 de espadas. Nossa, deixa eu ver para a última pergunta o que a gente saiu. Tá. Certo. Terra, fogo, água e ar. Terra, fogo, água e ar. Vamos lá. Não tá bom teu campo amoroso, tá? Dá pra perceber pelas minhas pausas e minhas filas nas outras respostas, pra eu juntar tudo.
Então, assim, juntei tudo, olhei, analisei, né? Que é sobre se tem chance de volta. Terra, fogo. Deixa eu afastar o notebook. Porque a ring light ela é acesa no notebook, aí ele fica bem aqui na minha mesa. E também é onde eu vejo as perguntas quando o pessoal manda pelo WhatsApp, né? Na leitura. Na live. Sobre essa tua relação com este backyardigans, né? Como eu tenho chamado ultimamente, atual, certo? Então, não tá um campo favorável, certo? A gente não tá muito feliz, não tem energia muito feliz aqui, não. Aqui é sobre volta, aqui é sobre o que sentimentos dele em relação a você, aqui é a energia geral, tá? Eu vou primeiro pro sentimento dele. Vai ficar mais fácil da gente entender o resto. Campo da terra, do fogo, da água e do ar. Tá, Ana, o que é isso? Campo de confiança, de segurança nessa relação, em você. Campo de desejo, de ação, tá? De movimento em relação a você e esse relacionamento. Campo de sentimento, campo de pensamento. Aqui a gente saiu com a carta de terra no campo de terra, carta de fogo no campo de fogo, mas saiu uma carta de ar no campo de água e uma carta de água no campo de ar. E aí vamos por eles. Primeiro sobre confiança. Confiança é boa, tá? A confiança não é ruim. A questão de terras, de estabilidade, de segurança aí nessa relação, ela não é ruim não, tá? A gente vem com o rei de couro, pelo contrário, é uma energia muito alta, é uma energia muito forte, assim, de alguém que tem plena certeza e convicção de que todas as vivências da Terra foram realizadas, de toda a confiança foi atingida aqui, tá? Com as cartas de reis, todas elas falam muito em paciência e perseverança, porque para você atingir o estado de rei, você leva muito tempo, você não nasce uma relação, né, ou qualquer projeto na tua vida já no status de rei. A gente leva um tempo para aprender a ser rei, né? Como diz um ponto, para ser rainha não é só sentar no trono, tem que saber governar. Então, para saber governar, você leva tempo, não é uma coisa que você nasce sabendo. Então, sempre vai ter paciência, determinação, foco, todas as cartas de reis. Então, tá envolvido isso aqui, certo? Tem a energia de liderança, todas essas energias que um rei emete. O rei de ouro, ele fala muito sobre essa... A gente está perguntando sobre como é que ele está em relação à confiança com você. E saiu a maior carta de confiança, tá? Então, confiança existe, segurança existe, é uma relação que tinha energia para estabilidade, uma alta estabilidade, sabe? De crescimento, de expansão, tá? É uma energia muito confiante, muito calorosa, tá? Então, aqui, assim, no nível de confiança, estamos ótimo. Temos confiança na relação, temos confiança dos sentimentos aqui, do que existe, mas as outras cartas, elas não estão legais. No campo de fogo, a gente sai com a carta de fogo. Já tá, pelo menos, não tem ninguém contraditório aqui, tá? Uma energia dentro do campo certo. Mas a gente sai com o 2 de fogo. O 2 de varinhas é uma carta que traz uma dúvida muito grande sobre se a pessoa quer aquilo mesmo ou não. Sabe aquela ideia assim de... Eu gosto muito da analogia entre uma formatura, um baile de formatura ou uma viagem de formatura, sabe? Você só tem dinheiro para um, então você tem que decidir qual vai fazer. E se você não decidir logo, você acaba gastando dinheiro e não tem dinheiro para nenhum nem outro, tá? Então a gente tem essa energia aqui presente, dessa dúvida, de alguém que não sabe bem o que quer e por isso tem uma inércia, é alguém que não age. O pandinha aqui, ele tá observando o mapa, né?
planejando viajar, pensando se ele fica, se ele viaja, se ele fica na casa dele ou se ele viaja. Tem até uma espécie de que seria uma bússola aqui, né? E o mapa mundo aqui nesse planejamento, em pensar, viajar, em planejar, querer ir para fora, querer desbravar o mundo, de vir atrás, né, de batalhar por essa relação, mas existe uma outra energia que faz não vale a pena, é muito cansativo, é um desgaste muito grande. Então tem toda uma energia contrária aqui, tá? Então traz uma inércia. No campo de ação, a gente vai ter uma energia de inércia. Existe desejo por você, mas não é um desejo tão forte ao ponto de tirar ele da situação que ele está, de agir. Então, a gente já responde um pouco sobre ter a volta ou não, né? Como eu falei, a gente está com a energia trocada aqui no campo do ar e da água, céu trocada. No campo do sentimento, ele sai com o pensamento. É alguém que está pensando muito, que está expandindo o pensamento, que está muito analítico, analisando demais, tá? Com uma frieza, né? Trazendo uma racionalidade para os sentimentos para ver se vale a pena, que a gente já descobriu isso aqui, né? De se vale a pena essa história ou não. Então, tá analisando o sentimento, se realmente existe sentimento ou se é só desejo, se vale a pena batalhar por isso, se vale a pena vir atrás, toda essa energia está aqui envolvida, tá? Então, no campo do sentimento dele, ele está muito racional. A gente vai falar, não tem muito sentimento aqui. Eu vou depois até puxar para ver exatamente mais sobre o sentimento, tá? Mas ele está muito racional em relação ao sentimento. Em relação ao pensamento, no campo de pensamento, a gente sai com a carta de água e não é uma carta positiva. É uma das poucas cartas negativas do deck do naipe de copas. O 5 de copas, ele fala em mágoa, ele fala em decepção, em arrependimento, em discórdia. Aqui os ursinhos estão meio que consolando um ao outro. Nesse deck particular, eles estão se apegando ao que existe ainda, né? Mas, no geral, o 5 de copas, ele foca muito no problema. Ele fala muito de olhar o problema, chorar pelo leite derramado, desse arrependimento do que passou, do que viveu, dessa tristeza, dessa decepção, dessa angústia, né? Dessa... de um coração partido, de tentar se desapegar, tá? De velhas histórias que já são parte da gente, mas que são calos, sabe? São mágoas. Fala sobre insensibilidade, sobre um cansaço aqui, um desgaste. Então, no plano mental, a cabeça dele vê só as mágoas, as tristezas, as decepções, as brigas, as amarguras que tiveram nessa relação, tá? Então, no plano mental, ele também tá com distanciamento. Então, o que mais está prendendo a ele para pensar se vem atrás de você ou não seria desejo e confiança, estabilidade, sabe? A estabilidade, a questão da estabilidade, né? Nem da confiança. Mas aqui, nas outras cartas, a gente tem uma pessoa que tá olhando demais para a ferida, tá? Sobre se na energia dele voltar ou não, se ele pensa em voltar ou não, a gente vem de novo com uma dúvida, tá? A gente vem com 2 de ouro. O 2 de ouro é alguém que pensa se consegue conciliar essa relação com outra coisa, que é conciliável, diferente do 2 de varinhas, que não é conciliável, uma coisa ou outra. Já que não, é algo que é conciliável, talvez você e a filha dele, tá? Um relacionamento entre você e a filha, entre o trabalho e você, entre a família dele e você, sabe? Esse tentar conciliar, esse tentar ter o equilíbrio que ainda não tem, ainda não existe. Então, ele tem essa consciência de que não existe esse equilíbrio nessa relação,
Tem algo aí que tá desbalanceando, ele pensa se ele consegue equilibrar isso, tá? Novamente a gente vem com o desejo, o cavaleiro do desejo, um cavaleiro de muita energia, de muita determinação, um cavaleiro que corre atrás do que quer, que batalha. O cavaleiro, ele tem muito carisma, ele é espontâneo, ele tem energia, ele tem desejo alto, sabe? Ele fala muito de entusiasmo, de coisas que acontecem às vezes rapidamente, né, de velocidade, de mudanças velozes. Ele fala também sobre a autoconfiança, a construção da autoconfiança. Vejamos aqui que a gente tem um panda que tá aqui meio que sendo lutando karatê, né? Ele tem aqui a confiança de que ele vai conseguir, ele conseguiu, ele partiu aqui essa varinha ao meio, o que no rosto dele transparece essa confiança, né? Por mais que seja complicado a gente ver as expressões do panda, ele tá transparecendo um ar de confiança, de alegria, de conquista, né? Então a energia da conquista, do desejo, se faz presente, tá? Se faz presente e como a gente já falou, né? Já é uma das coisas que faz ele pensar em voltar. Não é bem sentimento, é desejo. Mas tem algo que está desequilibrado. A gente, ao mesmo tempo, sai com cavaleiro de espadas. Os cavaleiros são cartas de velocidade, os cavaleiros são cartas de movimento, os cavaleiros são cartas de ação, não de paradez, né? O cavaleiro de espadas, ele tá muito na defensiva, ele tá muito na dúvida se ele consegue ou não, se vale a pena, ele tá sendo mais racional, mais frio, mais armado. Ele vê aqui que ele está aqui com a bandeira da conquista do reino dos bambus, ele tem uma capa de guerreiro, ele tem uma espada, ele está brigando, né? Então tem a primeira energia sobre volta, é essa energia de debate, de discussão, de conflito, de atrito, de racionalidade e ser uma pessoa mais lógica, mais analítica, sabe? É tentando conciliar aqui com esse desejo. O desejo é o mais forte. A roda da fortuna tá entre as duas cartas, né? Então era para estar meio que assim, né? A roda da fortuna. E a roda da fortuna, ela fala sobre ciclos, né? Sobre coisas que são repetitivas. Eu amei esse deck, um dos motivos foi essa carta, porque é a analogia que eu uso. É uma roda gigante. É que a gente está ali rodando e não sai do lugar. A gente roda, 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 mas não sai do lugar. A gente está ali preso naquela roda. E a história é como se subisse, chegasse aqui, tudo lindo, maravilhoso, depois começa a despencar de novo, vem a tristeza, e depois vem um ciclo de novo de subir, e a gente desce e fica nessa coisa aqui, perpétua, tá? A Roda da Fortuna fala sobre situações repetitivas, tá? Sobre ciclos repetitivos, como se vocês tivessem uma relação muito presa nesses conflitos, que vocês passam por uma fase muito boa, depois vem um conflito, normalmente pelo mesmo motivo. E ela fala também sobre aprender alguma coisa, sobre a necessidade de aprendizagem. Aí veja que essa carta, né, foi a que pulou e eu aceitei. É uma necessidade de aprender a equilibrar alguma coisa, provavelmente que seja o fruto dessas discussões e desavenças de vocês. Mas ele ainda está muito na defensiva, tá? Tem um lado dele, sim, que pensa em voltar, movido pelo desejo, tá? Mas ele analisa muito se vocês já modificaram, se a energia mudou, se vocês vão parar de discutir pelo mesmo motivo, se vocês vão conseguir conciliar este conflito aqui, tá? Eu não sei o que é esse conflito. Né? Pode ser milhares de coisas, mas algo que desbalanceia a relação de vocês. Na sua energia de relacionamento, a gente sai com o Imperador como a primeira carta, o 8 de espadas, Pajem de varinhas, 3 de espadas, 7 de ouros, 4 de espadas. Cartas de espadas não são cartas muito boas, são cartas ligadas ao pensamento, são cartas frias. O 8 de espadas fala muito de alguém que não consegue enxergar a situação, não consegue ver com clareza. Alguém que está aqui preso numa árvore e não sabe muito como sair dela.
É uma carta que pede calma e paciência para solucionar os problemas um a um, que a pressa, a angústia vai fazer com que você só se machuque mais, tá? Então tá preso aqui num fosso cheio de espadas em volta, se tentar cair de qualquer jeito dessa árvore, vai se cortar nessas árvores, assim como eu me cortei ontem, né, com os galos, mas ele pede calma, que você olhe a situação por um outro ângulo, que tire essas amarras, que só você pode se soltar, que tente enxergar de uma outra maneira e ter mais tranquilidade. A ansiedade vai fazer você despencar em cima de feridas e se machucar. Então, controlar mais a ansiedade. Que o 3 de espadas fala muito sobre curas dolorosas, sobre um coração partido, sobre a mágoa. Aqui o óculos dele que fazia ele enxergar as coisas com clareza caiu, né? Como se ele não conseguisse mais ver de novo a solução, o caminho. Tá chovendo, ele tá preso aqui no tronco. O livrinho aqui foi preso nas costas dele, né? O livro do conhecimento. É como se algo tivesse sido desmascarado, os segredos fossem revelados, mas ao mesmo tempo está nas costas dele, não está na frente. É uma apunhalada nas costas. O 3 de espadas fala de uma energia de se sentir traído, de se sentir enganado. E fala dessa cura dolorosa. É através do conhecimento, tá? Algo aconteceu, coisas que foram reveladas, máscaras que foram caídas, discussões, palavras que foram ditas, que machucaram tanto um lado quanto o outro, fazendo ter essa dificuldade de vocês se reconectarem, tá? É o que está prevalecendo aqui no seu campo de sentimento, nessa sua energia áurica de sentimento. Ele se faz presente. O 4 de espadas é uma carta que vai falar sobre o momento de espera, tá? Momento de espera é o momento de esperar. Você vê que ele tá de novo, né? Aqui ele tava com o livro, o óculos, ele apunhalado nas costas. Aqui ele tem um óculos, apesar de ser uma moldura diferente, mas vamos lá. São cartas que estão retratando coisa parecida. Ele tá aqui com o óculos, o livro tá voando, tá certo? É como se ele já tivesse lido, estudado muito, pensado, analisado. E ele, nesse momento, ele tá cansado. Chegou o momento em que ele precisa fazer uma pausa, tá? Nos estudos, para poder ele clarear o pensamento, ele entender melhor as coisas. Meu vizinho tá com som muito alto. Para ele entender melhor as coisas, como estão acontecendo, refletir mais, encaixar o que ele leu na realidade, tá? Então é meio assim, encaixar o que aconteceu, tudo que aconteceu, tudo que nos separou, todas as brigas, as discussões, a gente conseguir dialogar, a gente conseguir enxergar melhor, tá? Encaixar, perceber a relação, tudo que se passou e para ter uma solução mais tranquila, mas é uma carta de espera, é uma carta de não é momento de agir. Então, acima de tudo, você vê que a gente está a mesma ideia repetindo. Não é momento de agir, é momento de ter calma, não ter pressa, sabe? Todas elas estão falando isso, a mesma coisa. O 7 de ouros está falando que você está insistindo em algo que não vai trazer o resultado que você quer. Ele está tentando pescar peixes usando moedas de ouro como isca. Moedas de ouro não são iscas. Ele não vai conseguir a pescaria dele desse jeito, tá? Você não vai conseguir o que você quer com a atitude que você está tendo no momento. Uma atitude meio negacionista, tá? Um pouco de negar o que passou, o que aconteceu, os seus erros, os seus vacilos também, de tentar passar por cima dos erros e vacilos dele, né? De dizer, eu perdoo e tudo mais, eu aceito, eu faço qualquer coisa para voltar. Quando na verdade você não perdoa, você não aceita, você não tem essa energia real dentro de você. É mais só a ansiedade falando, é só a saudade falando aqui, né? Trazendo essa dissidência, certo? Então, o 7 de ouros fala, se acalme, vamos repensar o que você está fazendo, que ação que você está tomando, se você está indo na direção que você vai ter o que você quer. Me lembrou agora, nesse momento, a música de Adriana Calcanhoto. Eu não lembro o nome da música, mas é aquela que faz Nada Ficou no Lugar.
E ela faz mil coisas, eu vou entregar suas mentiras, eu vou pichar o seu muro, eu vou acordar tua família, ela vai fazer todo o escândalo, ela vai fazer drama, ela vai infernizar a vida dele, transformar a vida dele no inferno, para no fim ela dizer que é para ver se você volta para mim, para ver se você olha para mim, para ver se você volta para mim. Então é uma atitude desesperada de você atingir o outro, tentar ferir o outro, tentar chamar a atenção de qualquer forma, seja provocando ciúme, provocando briga, postando indiretas, o que quer que seja nesse sentido, mas que na verdade é uma ação muito mais de afastar o outro de você, né, bloquear nas redes sociais, etc., do que puxar o outro para perto de você, do que abrir o caminho para ele vir para perto de você. Tá? Também a atitude de negar o que se passou, fingir que não aconteceu nesse triângulo que a gente está aqui, fingir que nada aconteceu, também é uma atitude que não vai levar você em canto nenhum. Afinal, a gente sai com a roda da fortuna aqui, sobre essa saber se tem volta ou não. Né? Vocês precisam aprender com o que passou, os erros, as brigas, os conflitos. É necessário refletir sobre eles para que vocês possam não errar mais e viver melhor. Então, essa atitude de negar o que se passou, o que você fez, o que ele fez, tá? E não trabalhar em cima dessa energia não é legal. Precisa trabalhar melhor isso, tá? Refletir mais sobre isso. O imperador é a carta do orgulho, é a carta da vaidade, é a carta também de uma superproteção. Ele sai aqui como a primeira carta, né? Ele governa, como eu falei, todos os reis, né? Assim, o imperador tem a liderança, tem a autonomia, ele demorou para chegar naquele cargo, e por demorar a chegar naquele cargo, ele tem também a soberba, ele tem a arrogância, ele tem o ciúme, ele tem uma superproteção. E talvez aqui você esteja tentando se superproteger, né? Fugindo da realidade do que passou, dizendo que está tudo bem quando não está, tá? O imperador sai bem em cima do 3 de espadas, falando dessa mágoa, como se você tivesse, para se proteger dessa mágoa, você meio que tá fingindo que elas não aconteceram. Está do lado do 8 de espadas, que é de novo você não está enxergando as coisas com clareza, você precisa de mais calma. Ele é muito estratégico, ele tem muita racionalidade, ele é muito frio, ele não tem emoção, tá? Ele calcula muito bem, desculpa, o que ele vai fazer para ele tomar as decisões, e para isso ele precisa dessa frieza, ele precisa da calma. A ansiedade não ajuda aqui. O pajem de varinhas é o único que está destoante do resto da leitura, certo? O pajem de varinhas é uma carta que vai falar sobre empolgação, sobre... Não tá distante, mas não tá, porque ele também fala sobre a imaturidade, né? Então, a imaturidade, ao mesmo tempo que a gente tem um imperador, a gente tem uma energia de maturidade com pajem. Pajem de varinhas também traz energias de discussões, de brigas, de conflitos, tá? Mas ele fala sobre começos criativos, né? Sobre ter a empolgação, o entusiasmo de ir atrás do que quer. Ele fala sobre inspiração, sobre uma energia recém-descoberta, sobre você aperfeiçoar novas habilidades, sobre você aperfeiçoar, se aperfeiçoar, você se melhorar, você melhorar a sua vaidade, a sua ação, o seu amor próprio, tá? Ter mais, ele é muito curioso, ele tá aqui partindo um arco-íris no meio para ele ver o que tem atrás, ele acredita que ele é um lutador, né? Ele tá nessa batalha. É como se ele meio que fosse a versão mais infantil desse aqui, tá? Onde ele ainda não tem tantas mágoas, ele é meio imaturo, você vê que ele tem uma cara meio que de adolescente, enquanto esse é um adulto. Esse tá com a capa para trás, a capa cresceu, aqui a gente tem um gorrinho, e aqui ele tem uma varinha, enquanto aqui ele tem uma espada para lutar, tá? Então, meio que você tivesse, o que eu sinto é como se você estivesse negando as coisas ruins que aconteceram na relação, passando por cima sem resolvê-las, tá? Perdoar, querer voltar, desculpar, não é fingir que não aconteceu. A gente precisa trabalhar aquela ferida para que ela cicatrize direito e não entucá-la dentro de uma gaveta, porque mais cedo ou mais tarde ela vai explodir. Então, o que eu sinto aqui é que você tá meio que numa negação nessa existência,
na sua vida amorosa em si, principalmente em relação a essa pessoa, tá? Ele em si está muito mais racional do que você. Ele tá puxando mais para a racionalidade, tem um desejo forte por você. Você também tem desejo por ele, mas ele tá muito racional, né? E muito convicto e muito seguro das decisões dele. Ele tem uma segurança muito maior do que você, tá? Então, assim, não tá uma energia propícia para uma volta agora, nesse momento da sua vida. Você não tá pronta e ele tá numa energia de afastamento. Sobre os sentimentos dele com a filha dele. A varinha de fogo, varinha de paus, ou a varinha de paus, né? A rainha de paus, ela é muito ousada, ela tem muito carisma, né? Ela tem uma energia de criação muito forte, de geração. Todas as rainhas têm uma energia de cuidado, né? De proteção, essa coisa mais ligada à maternidade. Ela é muito confiante, ela tem uma energia de ajudar muitos outros enquanto ela constrói o reino dela, ela é muito intensa, tá? Mas ela também, ela tem, por conta das cartas que saem junto, eu vou puxar para o lado sombra dela. Ela tem uma energia muito forte de autossabotagem, mas uma autossabotagem com muita paixão, com muita emoção, sabe? Muito ardente. É como se ele tivesse muita empolgação com essa história ou muitos conflitos ainda em relação a essa história, a filha. Trazem muitas energias de discussão, de briga, de atritos, sabe? É uma carta que pede uma necessidade de maior autoconsciência. É um momento para construir uma autoconfiança, para deixar de lado o que as outras pessoas pensam. Então, ela meio que como se importasse mais com o que os outros pensam do que realmente o que sente. Por que eu estou puxando para o lado sombra? Por conta das cartas que saíram. A gente sai com 7 de espadas, que é uma carta de uma bolha de ilusão, é uma carta de negação da realidade, é uma carta de vitimismo, é uma carta de achar que você está fazendo o melhor que você pode quando você não está fazendo uma vírgula, né? Você poderia fazer muito mais, você não enxergar a sua parcela de culpa nas relações, você achar só que o outro errou, só que os outros é que fizeram, você na verdade é uma vítima daquela história, tá? Ela vai falar muito sobre mover-se silenciosa e rapidamente, tá? Quando necessário, meio camuflado, meio escondido, certo? Ela fala sobre fugir da realidade, sobre fugir do que é real, sobre os enganos, sobre a necessidade de uma nova perspectiva, tá? Porque rege aqui uma síndrome do impostor, de alguém que às vezes sente culpa, né? Às vezes, em alguns momentos, sente culpa, que tenha consciência de que está fazendo menos do que o que seria ideal, mas na maior parte do tempo realmente não faz. Acha que o que faz o torna um pai maravilhoso, tá? E quem vai determinar isso é porque quando eu botei na mesa, eu botei na ordem errada, eles saíram, na verdade, assim. É a primeira carta, né? Que é a carta do diabo. E a carta do diabo, ela é uma carta muito sofrida, é uma carta de muita dor. Aqui o panda tá chorando, tá acorrentado, ele tá gritando, ele tá lutando contra todos os demônios dele, as feras. Ele tá, na verdade, ele virou uma fera, ele é alguém completamente diferente. Veja que enquanto esse tem uma inocência, uma pureza na carinha, bem fofinho e tal, esse aqui é um monstro, né? É um monstro. Foi transformado num monstro. Então, é um monstro que ele não consegue enxergar que ele é, tá? Porque ele sente dentro dele uma energia mais positiva, mas ele não externaliza isso,
Ele tem uma energia muito presa, de muitas amarras, de muitas mágoas, de muitas brigas, como se isso refletisse na filha. A carta do diabo fala dos nossos maiores medos, dos nossos maiores conflitos, das nossas maiores inseguranças, dos nossos demônios interiores que tomam a frente e nos governam, nos aprisionando, certo? Então não tem uma relação de sentimento muito positiva em relação à filha, como se ele se negasse ao que realmente acontece. Ele acha que faz, pelo que eu vejo aqui, ele acha que faz muito quando ele faz pouco, tá? Em alguns momentos ele se culpa por isso, por não estar tão presente na vida dela como deveria. Não tem um sentimento positivo aqui não foi isso que saiu. Vamos ver aqui sobre mais o que ele sente por você, né? Qual é o sentimento, porque saímos como ele está no sentimento, mas o que ele sente mesmo não parece muito favorável, né? Um Ás de Espadas é alguém que está tentando racionalizar qualquer tipo de sentimento que tenha. Então, não me parece uma pessoa que está muito positiva em relação à filha, nem em relação a voltar, tá bom? E você não tá pronta para esse retorno também, não é só do parte dele, não. Você não tá pronta para esse retorno. Ver sobre o que ele sente. Quando eu tava embaralhando a primeira vez, eu não sei se você prestou atenção, mas as cartas estavam engalhando demais da conta, difíceis assim de embaralhar. E eu sentindo que nunca era hora de parar, que precisava embaralhar mais. É uma energia que a gente sente, né, quem os oraculistas, que é como se fosse um recado, ó, não tá bom, tá travada aqui, ó. Não entra, não encaixa, não vai, tem que estar forçando demais, procurando uma outra alternativa para poder conseguir. É algo que tá travado o caminho, certo? Não tá muito bom mesmo, não. Então, tudo na leitura tá mostrando, né, essa situação não favorável. Imperador de novo. Cavaleiro de ouro. A única carta que vem, né, tem o orgulho aqui presente também, do mesmo jeito que você, temos o orgulho presente, a vaidade. Tem um sentimento de proteção muito grande. O cavaleiro de ouro, ele é alguém que está buscando a confiança a gente já viu antes. Então, a única carta que a gente está conseguindo ver diferente aqui é o 3 de copas. O 3 de copas não é uma carta favorável nesse cenário. Ele é como se ele tivesse dividido, né, entre você e uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser a mãe, um amigo, uma amiga. Deixa eu tentar ver como é que fica melhor para você enxergar. Deixa eu ver se eu apagar aqui, se eu parece melhor. Acho que não, né? Ficou pior. Não sei, eu tô tentando ver para você enxergar, mas todas são iguais, né? É a mesma coisa. Então a gente vem com essa energia de ter uma terceira pessoa onde está se dividindo a energia. Nesse deck em particular, ele está retratado como uma família, né? A maioria das cartas a gente não identifica gênero, mas essa aqui ele tem o pai, a mãe e o filho, né? Como se estivessem aqui celebrando a festa, mas parece que só o menino tá alegre. A mãe tá com a cara meio triste, o pai parece estar meio preocupado, comendo ali, né, a plantinha e meio escondido ali. O 3 de copas fala de uma celebração, né, dessa união, mas com as cartas que saem, com o jogo que saiu, e principalmente essa aqui, as dúvidas, e o que eu tô sentindo, é como se tivesse uma terceira pessoa entre vocês. Eu não sei se é a filha dele, né, se é a mãe da filha, se a mãe da filha é você, eu não sei se é um amigo, se tem uma paquera aí no meio, não tá muito claro sobre isso. Mas é como se o sentimento dele tivesse dividido aqui.
Talvez isso faça com explique toda as dúvidas dele, né? O imperador fala sobre um sentimento de proteção, né? Tem uma proteção muito grande, tem um cuidado muito grande aqui, né? Tem também ciúme, né? Sobre o que ele sente ciúme, ele sente proteção, mas ele também tem o orgulho dele, tá? Ele tem mais a autoridade dele, a autonomia, o poder, que são energias, estou pensando nas energias do imperador, tentando aplicar ao sentimento, além de orgulho, ciúme e proteção. Mas em base em relação a sentimento, seria isso, sabe? Então, assim, tem uma proteção, não quer lhe magoar, não tem, né, pelas cartas que saíram toda jogada, não tem uma energia de querer lhe magoar, de querer lhe machucar, mas tentar dividido entre você e uma terceira pessoa, sim, tá? O Cavaleiro de Ouro, ele traz muita segurança, muita confiança, de novo, como a gente já falou antes, né, que saiu o Rei. Ele só é um pouco mais imaturo do que o Rei, mas ele tem uma energia muito parecida com a do Rei. Então, o Cavaleiro, ele anda, ele se movimenta, ele traz direcionamento, ele é determinado, ele é muito firme, ele busca a segurança material, a expansão, o crescimento. Talvez ele esteja buscando aqui segurança material de alguma maneira também, a estabilidade no trabalho, alguma coisa assim esteja presente. Mas não saiu nenhuma carta assim extremamente positiva para dizer a você, olha, investe nessa história. Não, tudo que sai é momento de você parar, refletir, analisar tudo o que passou, analisar o que você fez, o que ele fez, se realmente é essa história que você quer na sua vida, se realmente é essa pessoa que você quer na sua vida, tá? Se você mudou, se ele mudou também, isso é importante. E dá tempo ao tempo, não tem uma energia de volta agora, não. A energia agora é de reflexão, de amadurecimento, de mudança de comportamento, de sentimento, sabe? De tudo, tá? Espero que tenha ficado claro. Se ficou dúvida em qualquer carta, me fala que eu tento explicar melhor, tá bom? Um beijo.